Oi, meu nome é Mariana, eu sou brasileira e eu sou professora de português. Hoje nós vamos começar o nosso curso de português. Nós estamos começando do nível mais básico, do início totalmente. Se você não entende o que eu estou falando, fica tranquilo, você vai entender. A ideia de hoje é uma aula para você que não sabe nada de português, que está aqui querendo aprender, e nós vamos começar do mais básico, que é como se apresentar e também um pouco do alfabeto. Se você já sabe português, aproveite essa oportunidade também para praticar o idioma, para relembrar coisas que você não lembra atualmente e lembre-se sempre de repetir o que eu estou dizendo aqui, pausar a aula e repetir quantas vezes você julgar que seja necessário. Esse material que vocês estão vendo aqui não é o livro. O livro a gente vai usar daqui a algumas aulas. Hoje, esse material é um material básico de apresentação que eu vou editando enquanto eu vou conversando com você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa aula número 1 e nós vamos começar agora a aprender a nos apresentar. Alguns pontos importantes. Vocês podem verificar que aqui eu coloquei algumas coisas em negrito, certo? Em destaque. Esses pontos de destaque são porque a gente vai ter aí alguma pronúncia diferente, alguma coisa que a gente tem que ter mais atenção. Quando eu falar para vocês, vocês vão perceber que eu tenho uma forma de falar. O Brasil é muito grande. Esse não é o único modo que as pessoas falam no Brasil. Eu sou de São Paulo, então eu vou ensinar para vocês a fonética e a pronúncia de uma pessoa do estado de São Paulo. Pode ser que você tenha um amigo, um conhecido, que seja de outro estado ou outra região no Brasil, e ele pode falar um pouco diferente ao que você está escutando aqui. Igualmente, não tem problema. Todo mundo se entende e a ideia é que vocês aprendam a pronúncia que seja mais fácil para vocês. Se você não tem nenhum contato no Brasil, não tem problema, agora você tem sua professora e a gente vai aprender como as pessoas de São Paulo falam. Bom, vamos começar? Aqui nós temos três opções, que pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Atenção à pronúncia. Bom dia. Quando eu tenho as letras D, I, em São Paulo, nós falamos di. Existem regiões que falam di? Existem. Mas eu vou ensinar para vocês da forma como eu falo. Então, eu digo bom dia. Também, quando a palavra termina em DE, eu também vou fazer essa pronúncia de. Boa tarde. A mesma pronúncia que a gente escutou aqui, certo? Dia. Também temos uma pronúncia quando a palavra termina em TE. Nesse caso, a gente fala ti, ti. Boa noite. Chegou no Brasil, falou bom dia, ou falou boa tarde, ou falou boa noite. A primeira coisa que alguém vai falar para você é: oi, tudo bem? Vejam que eu coloquei esse em aqui, nada mais para a gente lembrar que é a pronúncia das letras EM. Quando eu tenho EM ao final de uma palavra, eu falo em. Tudo bem? Eu não vou fazer a letra N como certo? Com os lábios tocando um ao outro. Eu faço como se fosse uma letra N. Tudo bem? Tudo bem? E aí a pessoa responde para você: tudo. E você? Essa é como uma introdução básica, certo? Uma saudação básica. Vale
para formal ou informal. Seja seu amigo, seja uma pessoa do trabalho, você sempre pode falar oi, tudo bem? Ou responder tudo e você. A gente vai falar muito de pronúncia hoje, é muito importante, mas eu queria nada mais comentar sobre a pronúncia desta letra. Esta letra em português se chama V e você precisa colocar os seus dentes de cima, eles precisam tocar os lábios de baixo. Você fala v, v, você, você. Cuidado, porque em espanhol nós temos pouca diferença entre a letra B e a letra V. E em português nós temos muita diferença. Aqui nós falamos boa, boa noite, e aqui eu falo você, certo? Muito bem. Chegou no Brasil. Nenhuma pessoa conhece você. Então a pessoa vai perguntar essa frase: qual é o seu nome? Atenção às pronúncias marcadas em negrito. Quando uma palavra termina em L, a pronúncia é U. Então a pronúncia é qual. Não se escreve assim, certo? Se escreve aqui. Mas eu estou mostrando nada mais a pronúncia. Qual? Qual é o seu nome? Vejam que quando a palavra termina em e ela não tem um acento, acento é como o que nós estamos vendo aqui, certo? Ou o que nós estamos vendo aqui. Esses sinais, que em espanhol vocês chamam de tilde, e em português nós temos vários tipos. Quando a palavra termina em e não tem um sinal assim, você vai falar nome. Qual é o seu nome? Se a pessoa pergunta isso para você, você responde. Eu vou colocar aqui as minhas respostas e vocês praticam aí com o nome de vocês. Se uma pessoa me pergunta isso, eu respondo: meu nome é Mariana. Meu nome é Mariana. Qual é o seu nome? Meu nome é Mariana. A próxima pergunta, atenção aqui. Atenção que vai ter aí uma coisa um pouquinho diferente entre português e espanhol. Qual é o seu sobrenome? Sobrenome, lembra que a gente fala i porque não tem nenhum sinal. Então é nome, sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Sobrenome é o que está na sua cédula. É o sobrenome que é da sua família materna e da sua família paterna, certo? É aquilo que você passa na sua família. Então toda a família tem o mesmo sobrenome. No meu caso, na minha cédula, o sobrenome é Mancini. Esse é o sobrenome que vem da minha família, certo? A minha mãe, o sobrenome da minha mãe é Mancini e o meu também. Está na cédula, Mariana Mancini. Agora, você pode olhar aqui e pensar, mas ela está falando de apelido? Se uma pessoa no Brasil pergunta para você qual é o seu apelido, apelido é a forma carinhosa que as pessoas chamam você. Seus amigos, seus familiares, uma pessoa que tem uma intimidade com você. Ela não, por exemplo, no meu caso, a minha família, os meus amigos, não me chamam de Mariana. As pessoas me chamam de Mari. O meu apelido é Mari, porque o meu nome é Mariana. Então, essa palavra carinhosa para me chamar é Mari. Entenderam a diferença de sobrenome e apelido? Sobrenome está na cédula, apelido é uma forma carinhosa, querida de chamar você. Próxima pergunta. A próxima pergunta é: quantos anos você tem? Olha, aqui tem várias pronúncias importantes. Tem a letra V, que a gente já falou, certo? Do v, você. E temos aqui o verbo que termina em em. Lembram que eu falei para vocês que quando a palavra termina em em,
nós falamos em, exatamente. Então aqui eu digo quantos anos você tem, certo? A pronúncia do em, a mesma pronúncia que a gente viu aqui em cima. Eu sei que vocês não aprenderam os números, não tem problema. Eu vou colocar aqui a minha idade, quantos anos eu tenho, e a gente vai aprender os números na próxima aula ou daqui a 2 aulas, mais ou menos. Eu tenho. Vou colocar o número aqui e vou escrever como se diz: 28 anos. Importante. Vejam essas 2 letras aqui. A letra N somada com a letra H, essa letra aqui se chama H em português. Essas 2 letras juntas, nós temos a pronúncia nh, nh. É como a N do espanhol. Então eu digo tenho. Eu tenho 28 anos. Se você tem 30, se você tem 40 anos, se você tem 18 anos, não tem problema. Não se preocupe, a gente vai estudar os números. Aqui é nada mais para que vocês vejam como você pode falar essa resposta. Então, perguntamos a idade, quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. E aqui tem uma outra pergunta. Vamos ver se vocês se lembram qual é a forma de perguntar isso. Na verdade, eu acabei de falar essa palavra, certo? Então eu já ajudei. Mas, lembrando, quando a palavra termina em L, a gente pronuncia como U. Então, qual? Qual é a sua nacionalidade? Lembram que quando a gente coloca de ao final, a gente fala de, como boa tarde, nacionalidade. Isso sempre vai ser assim, lá em São Paulo e outras regiões também. Qual é a sua nacionalidade? Eu coloquei aqui 2 opções que são as opções mais óbvias, a minha e eu acho que é da maioria de vocês. Se temos aqui pessoas que são de outras nacionalidades, não tem problema, é só procurar aí, facilmente vocês podem encontrar a nacionalidade e a gente vai trabalhar nacionalidades também. Então, daqui a algumas aulas eu posso ensinar. Mas a maioria, na verdade não a maioria, né? Porque é brasileira somente eu, mas eu preciso colocar o meu exemplo. Então eu digo, eu sou brasileira. Importante. Em espanhol, às vezes as pessoas falam brasileña, não é uma nacionalidade em português, ok? Então, se você conhece uma pessoa do Brasil, essa pessoa é brasileira. Agora vocês, queridos e queridas, é muito importante a pronúncia dessas 2 letras juntas. RR. Quando nós temos RR juntas dentro de uma palavra, ou quando nós temos a letra R começando a palavra, a pronúncia vai vir da sua garganta. Vai ser r, r. É como a rota do espanhol um pouquinho mais forte. Então, escutem como eu vou dizer se eu tivesse essa nacionalidade, como eu falaria. Eu sou costa-riquenha. Costa-riquenha. Ou eu também poderia dizer, eu sou da Costa Rica. Costa Rica. Escutaram a letra R? Essa forma como a gente fala é a única forma que nós temos da letra R ao início da palavra ou 2 R's juntos. Então, parece estranho, eu sei, por causa principalmente do espanhol falado aqui na Costa Rica, vocês têm um R muito diferente ao nosso. Mas pensem como se fosse uma rota, ok? Se você escrevesse assim e pensasse assim em espanhol, a pronúncia ficaria parecida.
certo? Somente que nós, obviamente, escrevemos com R e fazemos essa pronúncia da rota. Costa Rica, Costa Riquenho, certo? Pratiquem esse R, porque vai ser bem importante. Coloque a mão na sua garganta e pratique, faça como Costa Rica, Costa Riquenho. É bem importante. Nacionalidade é o lugar onde você nasceu. Agora, a próxima pergunta não tem a ver com onde você nasceu, tem a ver com onde está a sua casa. Porque, por exemplo, a minha nacionalidade é brasileira, mas se uma pessoa pergunta para mim onde você mora, a minha casa está na Costa Rica. Então eu respondo: eu moro na Costa Rica. Eu não moro no Brasil, que é o lugar onde eu nasci, certo? A minha casa está na Costa Rica. Então você pode responder essa pergunta de duas formas. Você pode dizer eu moro na Costa Rica, ou você pode falar o lugar onde você mora. Por exemplo, você pode dizer assim: eu moro em Cartago, eu moro em Herédia, eu moro em, não sei, Palmares, para que vocês vejam que não é somente a província, certo? Você pode colocar a província, mas você também pode colocar o que nós chamaríamos de cidade em português, certo? Então, não importa onde você mora, sempre você vai dizer eu moro em. Pode ser que algum de vocês percebeu que aqui eu falo na Costa Rica. Aqui eu falo da Costa Rica. Aqui eu falo em Herédia. E você pode pensar, por que será? Nós teremos uma aula sobre isso daqui a algumas aulas, mas a coisa é que em português os países são femininos ou masculinos. Por exemplo, eu posso dizer eu sou brasileira ou eu posso dizer eu sou do Brasil. Por que eu falo do Brasil e da Costa Rica? Porque Brasil é masculino e Costa Rica é feminino. Como vou saber? Calma, eu vou ensinar, mas não hoje, ok? Então, as cidades ou as províncias que vocês chamam aqui não são masculinas e femininas, elas são neutras. E quando é neutro, nós podemos usar em. Não se preocupe, não se enfoque nisso hoje. A gente vai aprender bastante sobre isso, ok? Mas é nada mais a título de curiosidade. Uma última pergunta de apresentação é esta daqui. Lembra que a gente pronuncia qual? Qual é a sua? E aí você olha aqui e pensa, que estranho, o que será isso? Bom, todas as vezes que você encontrar este sinal, que é como o sinal da N do espanhol, certo? Somente que para nós ela não vem com a letra N, ela vem com as vogais. Quando você encontrar esse sinal, você vai fazer a pronúncia nasal. Eu vou falar o nome desse sinal depois, ok? Por enquanto, você somente tem que saber que a pronúncia é nasal. Então, escutem como eu vou dizer. Qual é a sua profissão? Profissão. Escutaram? Profissão é uma palavra muito nasal, por causa desse sinal aqui. Você pode ter muitas profissões. Eu vou colocar a minha e alguns outros exemplos. Se você tem outra profissão, novamente, não se preocupe, você pode encontrar facilmente e nós também vamos estudar vocabulário de profissões. A minha profissão, eu sou professora. Vejam que em português nós temos dois S's, mas a gente também vai falar disso depois, a pronúncia é igual, certo? Eu sou professora. Vamos imaginar que você é esta palavra. Pense como nós falamos essa palavra. Estudante, certo? Porque nós temos TE ao final da palavra. Vejam aqui. Boa noite, estudante,
certo? Quando a gente tem TE, a gente fala ti. Eu sou estudante. Ou eu sou. Vamos colocar aqui. Estou colocando no masculino, mas também podia ser no feminino. Somente colocar a letra A. Por exemplo, administrador. E você pensa, como? Exatamente. Nós falamos administrador. E isso já vai conectando com o nosso tema que o nosso próximo tema que vai ser o alfabeto, que vai ser ainda nessa aula. Vejam que aqui eu digo que quando nós temos a letra D ou a letra P sem uma vogal, nós colocamos uma letra I na frente, mas somente na hora de falar. E DI é de, certo? Como bom dia. Por isso que eu falo administrador. Eu não falo ad, eu falo administrador. Isso vale para as letras D e P. Tem algumas outras também, mas por enquanto são essas. Sem vogal na frente e na hora de falar. Outra palavra que segue essa mesma coisa do sem vogal, que também pode ser a profissão de alguém, que é eu sou psicólogo. Psicólogo, certo? Letra P, sem vogal, coloco o I. Mais uma. Eu sou advogado. Advogado que trabalha com julgamentos, que trabalha com leis, que trabalha com os direitos, certo? Advogado. Claro que você poderia responder muitas outras perguntas de pronúncia, de apresentação, mas aqui eu fiz uma apresentação básica. Se você terminou de responder essas perguntas, então você pode dizer muito prazer. E a pessoa ou você vai responder: o prazer é meu. Atenção sobre o muito prazer. Aqui na Costa Rica existe um hábito de que quando uma pessoa agradece você, você responde com muito gosto. E a tradução de muito gosto é muito prazer. Em português, nós não usamos muito assim, ok? Nós usamos mais que tudo muito prazer quando a gente está conhecendo alguém, como neste caso. Então a gente fala muito prazer, o prazer é meu. Antes de começar o alfabeto, eu vou ler aqui a apresentação completa, assim vocês podem ir pausando e verificando se a pronúncia está correta de vocês, ok? Então faça isso em voz alta. É muito importante que vocês pratiquem em voz alta para ficar mais familiarizado com a pronúncia. Vamos lá. Bom dia. Oi, tudo bem? Tudo. E você? Qual é o seu nome? Meu nome é Mariana. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Mancini. Qual é o seu apelido? Meu apelido é Mari. Quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. Qual é a sua nacionalidade? Eu sou brasileira. Eu sou costarriquenha. Onde você mora? Eu moro na Costa Rica. Eu moro em Cartago. Qual é a sua profissão? Eu sou professora. Muito prazer. O prazer é meu. Claro, gente, que eu estou fazendo diálogo aqui somente comigo mesma, mas se você está estudando com uma pessoa junto com você, façam esse diálogo, uma pessoa pergunta, outra responde, mas se você está estudando somente você, como eu estou aqui, somente eu, faça a pergunta e também pratique a resposta. Agora nós vamos para o alfabeto. Então, atenção agora ao que a gente vai estudar, ok? Muitas pessoas pensam, por que eu tenho que estudar alfabeto? Gente, o alfabeto é muito importante para um idioma. Tudo é importante, claro, mas a coisa do alfabeto, imagine que você está dando uma informação, por exemplo, dizendo o seu sobrenome ou dizendo qual é o seu e-mail eletrônico.
e a pessoa não entende. Então, o que que a pessoa vai falar com você? Ela vai dizer assim: "Você pode soletrar?" O que será soletrar? Soletrar é quando a gente vai falando cada letra, certo? Como S, O, L, E, T, R, A, R. O que você faz se uma pessoa pede para que você soletre o seu nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, a sua cidade, enfim, e você diz: "Ah, não posso, não posso soletrar porque não sei." Imagina que tristeza. Então é muito importante saber o alfabeto para isso, para poder soletrar e, claro, nós vamos usar essa oportunidade de estudar o alfabeto também para aprender algumas coisas de fonética. Vejam como que eu fiz esse material. Aqui tem a letra, aqui tem como se diz essa letra em espanhol, e aqui tem uma palavra de exemplo. Quando nós temos aqui essas coisas em cores diferentes, é porque são pronúncias diferentes. Ok? Nós vamos ver todos juntos. Primeira letra, letra A, igual em português e espanhol, a palavra amar. É somente um exemplo para que vocês escutem a pronúncia, certo? A próxima é a letra B, e eu coloquei aqui uma palavra querida, obviamente, do coração, que é a palavra Brasil. Brasil, certo? Termina em L, pronúncia de U. Se você fala Brasil, é espanhol. Brasil é português. Letra próxima, letra C. A palavra que eu coloquei aqui é a palavra casa, por um motivo especial, que é a letra S. Quando nós temos, porque a pronúncia do C é igual, certo? Mas a letra S, quando ela está entre duas vogais, eu faço a pronúncia Z. Z. Os seus dentes de cima e de baixo precisam como que vibrar. Casa. Isso quando eu tenho uma letra S entre duas vogais, como é esse caso aqui. Quando são dois S's ou quando tem um S acompanhado com uma consoante, a gente fala daqui a pouco. Aqui é nada mais para que vocês lembrem dessa pronúncia. A próxima letra é a letra D. A letra D, ela tem diferentes pronúncias de acordo de onde ela está na palavra. Quando nós temos DA, DO e DU, normal, igual em espanhol. Dá, do e do. Mas quando eu tenho DE ou DI, depende de onde está, a pronúncia é diferente. Por exemplo, quando está ao final, quando a gente viu boa tarde, aí está. Aqui também é um exemplo, verde. Ao final, eu digo de. Quando ela está assim, separadamente, ela está sozinha. Ela é, nesse caso, é uma preposição, certo? Essa palavra, assim, separadamente, eu também falo de. Falar de política, por exemplo. Aqui eu coloquei uma palavra que não comentei com vocês, mas quando está ao início, é de normal. Então, como que eu digo essa palavra? Dedo. De-e ao início, de, normalmente. Essa próxima palavra aqui tem de no início e ao final. Então, são as duas pronúncias. Depende, certo? De ao início, de ao final, depende. E, por último, eu coloquei aqui um verbo, o verbo vender, que quando a letra DE está dentro da palavra, não está nem ao início nem ao final, também falamos de. Vendemos. De novo, DE ao início, de. Ao final e separadamente, de. Dentro da palavra, de. Verde, falar de política, depende, vendemos. E a letra DI, novamente, falando da minha região, que é São Paulo, DI é sempre de. Nunca vai ser de
em São Paulo, por exemplo, e várias outras regiões. Então, aqui eu falo dia, como bom dia, e idioma, idioma. DI, sempre de. Ok? Vamos seguir para a próxima letra, letra E. Aqui eu coloquei um exemplo, escova, e você pode pensar: ah, ótimo, escova é aquela coisa que a gente usa para limpar a casa. Uh-uh. Escova é o que a gente usa nos dentes ou no cabelo para escovar os dentes. Então, escova em português é o que vocês chamam de cepillo. Uau! Todo mundo diz que português e espanhol são iguais. Não são. Vocês vão perceber isso. Aqui, sobre a letra E, duas coisas que já comentamos. Quando está ao final da palavra e não tem aqueles sinais, certo? Os acentos, como a tilde, nós falamos I, verde, nome. E quando a letra E acompanha a letra M, nós falamos em, como tudo bem, falem. Ok? Sobre a letra E, pelo momento, é isso. Próxima letra F. Gente, não é assim que se escreve em português o nome da letra. O que eu estou colocando aqui é a pronúncia, como você pode ler essa letra em espanhol, ok? Em português, a gente escreveria assim, F. Mas vocês falariam F e não é F. Então eu escrevo aqui a forma como vocês falam em espanhol, ok? F, o nome dessa letra. Letra F, uma palavra forte. Normal. Uma palavra com a pronúncia normal. A próxima letra, como é o nome dessa letra? G, certo? Letra G. Sobre a letra G, aqui tem o verbo gostar, normal, e aqui eu coloquei duas palavras com pronúncias importantes, G-E, G-I, nós dizemos J. O nome da letra é G, G, então a pronúncia é gente, gente, girar, certo? G. O próprio nome da letra já vai mostrando para você qual é a pronúncia dela. G, gente. Com as demais vogais é igual, ok? Ga, gu, normal. Próxima. Olha o nome dessa letra. H, H. Ao início da palavra, a letra H não tem pronúncia, igual em espanhol. Mas lembra que a gente disse que colocava um I aqui? Não é um I super forte, como psicólogo, mas você pode falar helicóptero. Helicóptero. A letra H, acompanhada da letra C, da letra L e da letra N, tem pronúncias. Somente acompanhada dessas letras. Quando eu tenho CH, a pronúncia é sh, sh, chuva, chuva, a água que cai, certo? Quando tem o período de seca e o período de chuva. A letra LH, a pronúncia é lh, lh. Parece um LI, parece. Mas a sua língua, ela vai um pouco para fora da boca. Lh, olho, olho. Pratiquem essa pronúncia. Olho. Certo que são los ojos? Olho. E a letra NH, nós já tínhamos visto quando nós falávamos, por exemplo, da eu tenho 28 anos, certo? Então aqui, unha, unha. É como a N do espanhol. Tudo bem, gente? Vamos seguir. Vamos tentar terminar o alfabeto hoje para que vocês pratiquem bastante durante a semana. Letra I, a pronúncia é igual. Aqui coloquei uma palavra. Pensem como se diz essa palavra. Índio, certo? Porque temos DI. DI sempre de. Índio. Próxima letra, letra J. Escutem. J, J, J. Então, a palavra é jardim.
Jardim, porque aqui nós temos o J e aqui nós temos DI. Essa é difícil. Pratiquem. Jardim. Ok. A letra K, nós quase não usamos, nós usamos mais que tudo para nomes e também para palavras que vêm de outros idiomas. Por exemplo, essa palavra que nós usamos no nosso dia a dia, certo? Mas que a pronúncia em português é muito diferente. Vocês lembram que quando nós temos a letra D e a letra P, sem uma vogal, nós colocamos um I na hora de falar? Como psicóloga, advogado. Isso também acontece com a letra T. Não é tão comum, por isso que eu não coloquei na nossa lista, mas pensem, na hora de falar, eu vou colocar um i aqui e um i aqui, porque depois da letra P também não tem vogal. Então, a pronúncia dessa palavra é ketchup. Ketchup. Vocês podem acreditar? É verdade. É assim que se fala. Então, eu estou eliminando aqui porque, obviamente, não escrevemos, mas na hora de falar, você não pode falar como ketchup ou uma coisa assim. Nós, em português, inclusive as palavras que vêm de outros idiomas, nós passamos para a pronúncia do português. Então, nós falamos ketchup. Próxima letra, letra L. Quando está assim, normal, lama. Somente tem que ter cuidado quando eu falei para vocês que quando a letra L está ao final da palavra, eu pronuncio como U, certo? Qual é o seu nome? Pronuncio como U. Também, quando nós colocamos a letra L dentro de uma palavra com uma consoante depois, sem vogal, eu também pronuncio como U. Isso é bem importante. Então eu digo papel, Brasil, calça, certo? Letra L ao final ou letra L sem vogal, eu pronuncio como U. Passamos para a letra M. A letra M, a pronúncia quase sempre é a mesma. Então aqui, mandar. Quando a letra M está ao final da palavra, nós falamos como se fosse a letra N. Então eu digo viagem. Aqui temos EM, certo? Mas aqui também eu uso como um N e quase como um nasal. Eu digo gostam, gostam. A próxima é a letra N. Aqui eu coloquei a palavra nariz, de exemplo. A letra O, eu coloquei a palavra ovo. Ovo é aquilo que a gente, aqui na Costa Rica, tem muita gente o hábito de comer no café da manhã, certo? Ovo frito ou ovo mexido. A letra P, com a palavra ponto. Vejam essa letra, o nome dela é que. Letra Q. A palavra que eu coloquei é quadro, a palavra de exemplo. E aqui nós temos uma letra com várias pronúncias. Vamos colocar atenção aqui. Fiquem fortes um pouco mais, a gente já vai acabar. O nome da letra é letra R. Eu falei para vocês que quando ela está ao início e quando são duas, eu falo R, como Costa Rica, Costa Riquenho. Mesma coisa aqui. Eu digo Rio, Rio de Janeiro, por exemplo, certo? Ou aqui também tem dois exemplos: rua e carro. Rua e carro. Também temos aqui a letra R entre duas vogais. Quando eu tenho a letra R entre duas vogais, normal, como é em espanhol. Caro, certo? O oposto de barato, em português também. Caro. E aqui, gente, em azul, eu coloquei uma terceira pronúncia da letra R, que é quando a letra R termina a palavra ou com a letra R acompanhada de uma consoante. Nesse caso, são várias maneiras que você pode falar. Eu falo de duas formas. Eu falo cantor, porta ou cantor,
porta. Isso por causa da região de onde eu sou. Mas você também pode escutar pessoas falando cantor, porta. Por exemplo, as pessoas do Rio de Janeiro falam assim. Eu vou falar cantor, cantor, porta, porta. Vocês podem escolher a pronúncia que vocês se sentem mais confortáveis de falar. O que é muito importante é esta daqui. Esta pronúncia vai ser sempre com a sua garganta. Rua, carro. A próxima letra é a letra S. Quando lá na letra C eu falei para vocês sobre a palavra casa, eu dizia que quando nós temos um S entre vogais, eu dizia princesa, princesa. Certo? Casa, princesa. A pronúncia que o seu dente vibra. Lembra que nós falamos dessa pronúncia? Quando você encontra dois S's, pronúncia normal do espanhol, como osso. Mas não pense que osso é o animal. Osso é o que nós temos no nosso corpo humano. Hueso, osso. E o osso, animal, em espanhol, nós chamamos de urso. E aí você pensa, será que sapo é a mesma coisa? É a mesma coisa. Às vezes vai ser igual. Próxima letra, letra T. Também tem algumas pronúncias, mas vai ser fácil. Aqui, quando eu tenho TA, TO, TU, normal. Então, tanto, normal. Quando eu tenho TE, depende. Se está ao início, eu digo T normal, terra. Lembra da pronúncia da garganta? Terra. Quando está dentro da palavra, T normal, partem. Quando está ao final da palavra ou quando está separadamente aqui de preposição, eu digo ti, como boa noite, gente, vou te falar. Aqui eu coloquei um exemplo para que vocês vejam que eu digo, por exemplo, o verbo partir. Eu digo ele parte, porque termina a palavra. Então, parte. E aqui a pronúncia é partem. Porque mesmo que está ao final da palavra, não termina literalmente, certo? Tem uma letra depois. Então eu digo eles partem, normal. Parte, partem. Também sobre a letra T, nós temos TI, que é sempre ti. Não importa onde está na palavra, eu sempre vou dizer ti. E os exemplos aqui são tia e título. Terminando, agora sim estamos terminando. A letra U, unha, é o exemplo. Essa letra eu falei para vocês qual era o nome dela, letra V. A palavra que eu coloquei de exemplo é violão. Vejam a pronúncia da nasal aqui, certo? Como profissão, violão. Violão é o que você toca como guitarra, acústica é o violão. Essa letra nós quase não usamos, também é mais que tudo para nomes. O nome dela, a pronúncia dela é W. E quando você encontra uma palavra com a letra W, a pronúncia dela pode ser de U ou pode ser de V. Quase sempre é U. Então, esse nome eu digo Wilson. Wilson. Por quê? Letra W quase sempre tem som de U. E a letra L não tem vogal. Então, eu falo como U também. Wilson. Muito louco, né? A próxima letra é a letra X. X é a pronúncia. Letra X tem várias pronúncias. Eu não vou passar todas aqui hoje, porque como são várias regras, eu prefiro ir passando aos poucos, ok? É a única letra que eu faço isso. Nesse caso, eu tenho a letra X entre duas vogais es, então eu falo z, exemplo, exemplo. Aquela pronúncia do S entre vogais, que nós fazemos como o dente vibrando, exemplo, certo?
a exemplo. Mas não é a única pronúncia. Aguardem nas próximas aulas, a gente vai estudando as próximas. Letra Y, essa é a forma como nós falamos essa letra. A pronúncia dela em português é I. Então, nós falamos aqui, por exemplo, Yahoo, YouTube, certo? O nome da página de vídeos que as pessoas assistem, nós chamamos de I, YouTube. Letra Z, a letra Z sempre vai ter a pronúncia do dente vibrando, zebra, zebra. E a última letra do alfabeto é uma letra que não tem no alfabeto do espanhol, mas sim é uma letra que nós usamos muitíssimo em português. O nome dela é C cedilha. Como? C cedilha, exatamente, esse é o nome da letra. E a pronúncia é como S, normal, mas não S do português, certo? De entre vogais, como S do espanhol, ou a seta do espanhol. Cabeça, normal. O C cedilha a gente vai comentar na próxima aula, ok? Mas vocês já podem saber que nós somente podemos usar C cedilha com O, U e A. E nunca vai estar ao início da palavra. Eu explico para vocês na próxima aula os motivos. Gente, para finalizar a aula de hoje, vou pedir duas coisas. Para que vocês vejam aqui como a gente faz para se despedir. Temos palavras, então nós escrevemos ou falamos tchau, e é assim que nós escrevemos a palavra, tchau. E você também pode dizer até logo, até amanhã, até a próxima semana. Gostaria muito que, por favor, vocês estudem o alfabeto, porque na próxima aula nós vamos começar eu fazendo uma atividade de soletrar. Eu vou soletrar algumas palavras e vocês vão aí praticando, ok? Então, estudem como se apresentar e estudem o alfabeto. Da minha parte, foi um prazer. A gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E tchau, tchau, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde.